pastor, muda o evento, a loura está lá. Gente, eu escrevi um livro sobre discernimento espiritual. Como você enxergar o mundo espiritual. Você não precisa nem ter discernimento para saber que ali está rolando um sentimento. Ele chega em casa e fala assim para mim: pai, vou namorar uma moça. Eu falei: ó, vou te avisar. Eu combinei que você vai namorar 1 ano só. Escolhe certo. Essa loura, ele, quem te falou? O Instagram que falou. Aquele menino que estava marcado para morrer, que tinha recebido uma sentença de morte. Que você precisa entender o que a oração faz de verdade, o que a intercessão faz de verdade. A intercessão recupera aquilo que está morto, ressuscita aquilo que está fedendo. A intercessão traz o braço do Senhor. Gente, se você quiser colocar o inferno de joelhos, que aprende a orar e a jejuar. Jesus encontra lá com o pai de uma criança, estava em Nazaré. Jesus desce o monte da transfiguração, tem uma confusão. Os discípulos estão discutindo com os fariseus, eles estão batendo boca. Jesus pergunta: o que está acontecendo? O pai do menino pega o menino e diz assim: ó, trouxe meu filho endemoniado para os teus discípulos, eles não conseguiram expulsar o demônio, eles não conseguiram curar. Aí Jesus dá uma bronca: até quando vou sofrer vocês? Traga a minha criança. Ele repreende o espírito imundo que olha para ele, ele manda o espírito imundo embora. Espírito imundo surdo, sai! Ele vaza. Em casa os discípulos perguntaram: por que nós não conseguimos expulsar? Pela pequenez da vossa fé. Mas essa casta não sai com coisa alguma. Não adianta bater boca, não adianta criticar, não adianta dar chinelada, não adianta tacar a Havaiana, porque a mãe tem um negócio daquele míssil da Havaiana, você sabe. Ela taca errada, acerta certo. Uma vez minha mãe me acertou. Eu falei: mãe, mas não fui eu. Ela disse: mas você está apanhando por algo que você fez, eu não sabia o que você tinha feito. Então receba esse juízo aí sobre você. A oração da gente chega num lugar espiritual que é impossível ser detida. Aquela oração que eu fiz pelo meu filho, quando ele estava internado, quando ele estava na quimioterapia, quando ele estava no transplante, aquela oração chegou nele, chegou na minha neta, chegou no meu outro neto. A gente precisa entender que existem castas que não saem com coisa alguma, a não ser o jejum e oração. Escute o que aconteceu hoje aqui. Hoje aconteceu uma guerra dentro de você. Dentro do ser humano, a carne, esse desejo que a gente tem de não obedecer a Deus. A carne não quer orar, a carne não quer jejuar, a carne então não quer ler a Bíblia. Sabe o que a carne quer? Ficar em casa, trocando o canal da televisão, mudando da TV aberta por Netflix. A carne não quer orar. Porque a oração é uma ação que parece que acontece no mundo natural, mas que ela penetra, ela invade, ela se infiltra no mundo espiritual. Quando a Bíblia fala que a carne guerreia, milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, dentro de nós há uma guerra civil. É a gente. Então quando você vem aqui, achando, não quero nem que você receba um ensino, eu quero que você receba a prática, porque é muito a gente receber e não fazer. Tudo que tem acontecido na minha história, na minha vida, tem acontecido porque eu tenho trazido o braço do Senhor para a minha vida. Deus ouve oração de gente pequena, Deus ouve oração de gente grande. Deus ouviu a oração de um assassino. Escute, tem gente que fala assim: pastor, eu sou mãe solteira, fui abandonada, fiz uma bobagem, Deus não ouve a minha voz. Querido, você está enganado. Já leu Gênesis 21, o nome daquela mulher é Agar, foi jogada fora, foi descartada, uma divorciada. Abraão pega ela, o filho dela, bota uma bolsa d'água, um pedaço de pão e diz: vai embora. E ela sai perambulando errante pelo deserto.
Aquela mulher que foi desprezada, faz uma oração no meio do deserto. E Deus abre uma fonte para ela no deserto. Ana orou sozinha, casada com Eucana. 1 Samuel capítulo 1. Não podia gerar. Já reparou? Escute, mulher. Já reparou que todas as mulheres estéreis da Bíblia têm filhos extraordinários? Sara, mãe de Isaac. Rebeca, mãe de Jacó. Raquel, mãe de José e de Benjamim. Isabel, mãe de um homem que Jesus diz: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. João Batista era o cara. Então a impressão que eu tenho é que Deus vai acumulando aquela oração, aquele clamor, aquele choro, aquela lágrima, aquela persistência, aquela insistência. Fala: agora toma. Toma o que você pediu. Ana, fala para Deus: Deus, se o Senhor me der, eu te dou. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Pode baixar. Imagina você pegar teu filho e na hora do momento de ofertório, o pastor Jeová faz o apelo, o desafio. Você pega o teu filho e deixa aqui de oferta para o Senhor. Já pensou em entregar teu filho para servir na igreja? Porque foi isso que Ana fez. Foi isso que essa mulher, ela gera o filho no meio de uma agonia. Ela está chorando. Não é que ela veio da campanha das 7 semanas. Não foi isso. Vamos 3 dias na intercessão lá na Ebenezer. Não foi isso não, querido. Ano após ano, Eucana subia com Ana a Siquém, porque lá estava a arca do Senhor, e ia na Páscoa, ano após ano. Ela tinha uma rival chamada Penina. Ela já tinha 6 filhos. Ana não tinha nada. Hoje o que está acontecendo com a gente é o seguinte: a gente está orando, e as pessoas querem resolver tudo com velocidade. Hoje, você vai no restaurante, as pessoas não querem mais que você fique sentado no restaurante, não. Fast food. Senta, faça o teu pedido. Tinha um restaurante, eu era garoto. Ele chegou no Brasil, eu era menino. E você, para aprender o sanduíche, ele falou: se você falasse o sanduíche mais rápido que ele colocasse na mesa, você ganhava o sanduíche de graça. 2 hambúrgueres, alface, queijo de molho especial, cebola, picles, um pão com gelo. Ele já estava com o pão ali. É o fast food. As pessoas não sentem mais para comer. Eles pegam, vão comendo. Eu não vou nem mais buscar, o iFood traz para mim. Está vindo aqui o entregador. E o que acontece? A gente quer ficar mais veloz, e a gente acha, e a gente quer que Deus sirva a gente no tempo da gente. Não existe isso. Não existe isso. Deus, Ele tem uma resposta para mim e para você. E Deus faz acontecer no tempo. Moisés quis encurtar o tempo. Ele vai lá e mata o soldado egípcio. A pior coisa que você tem é viver fora do tempo de Deus, numa vida autodirigida. Deus ia fazer ele libertador, ia mais lá na frente. Ele tem que atrasar tudo. Ele vai para Midian, ele fica cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro. Tem coisa pior do que você trabalhar para o teu sogro, meu chapa. Ele ficou lá aprendendo, até que Deus falou: é agora. A oração, gente, ela invade o mundo espiritual. Você pode colocar Daniel capítulo 10, verso 12. Daniel está orando, ele jejua 21 dias. É o chamado jejum de Daniel. Daniel capítulo 10, verso 12. Olha onde é que a oração dele vai chegar. Diz assim: então me disse, é um anjo: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, diga, desde o primeiro dia, desde a primeira oração, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Você ora, as tuas palavras chegam no céu. Você ora, as tuas palavras são ouvidas no céu. Deus está destacando um anjo
uma resposta espiritual para o seu problema natural, para o seu problema físico, para a sua enfermidade, para a sua dúvida, para a sua família, para a sua solidão, para a sua desgraça, para a sua vida devastada, desde o primeiro dia, diga, desde o primeiro dia, em que você aplicar o teu coração, a sua palavra é ouvida no céu. A gente tem que começar a entender que a Bíblia é a realidade, que a Bíblia é verdade. Jesus diz assim: você vai orar, chame Deus de Pai, Pai nosso. Olha o que eu vou falar. Se há algo que rouba da gente o acesso ao Pai, chama-se orfandade espiritual. Tem um monte de gente na igreja que não consegue chamar Deus de Pai. Eu vou dizer algo para você, querido. Deus é Pai e não é igual ao seu Pai. Eu vou repetir. Deus é Pai, mas não é igual ao seu Pai. Você pode ter sido abandonado. Teu pai foi cuidar de outra família, teu pai foi um estúpido, um grosso, um cavalo. Ele pode ter abusado, ele pode ter sido a pior pessoa na tua vida. Ele pode ter te rejeitado, ele pode ter rejeitado a tua mãe, ter sido a causa de você passar fome. Teu pai foi buscar outra família, amou mais uma família do que a tua própria família. Escute o que eu vou dizer. Deus é Pai, mas não é igual ao seu Pai. A orfandade é uma das piores causas para a ausência de intimidade com Deus. Em todo o tempo, Jesus, ele está falando com o discípulo, ele fala com Filipe assim: eu vou para o Pai, não se turbe o vosso coração. João capítulo 14. Crê de Deus, crê de mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Aí Filipe fala assim: mostra-nos o Pai. Jesus falou assim: o quê? Eu estou com vocês há tanto tempo. Quem vê a mim vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você orar, chama Deus de Pai. Em Mateus capítulo 18, verso 28, Jesus diz: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Existe uma relação de paternidade entre Jesus e o Pai, que Jesus quer revelar. Se você se mantiver separado de Deus, por causa de uma orfandade, você nunca vai entender o poder dessa oração, muito menos o poder da intercessão. Jesus vai dizer: por que você anda ansioso? Você quer ver qual é a causa da ansiedade? Número 1, ansiedade, gente, tem muitas causas. Orfandade, sabia disso? Jesus diz assim em Mateus capítulo 6, verso 25. Pessoal, não se distraia não, por favor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber. Olha o que ele fala. Olha o problema da paternidade aí na oração. Olhe para os passarinhos do céu. Não plantam, não cegam, não ajuntam os celeiros, mas o vosso, diga Pai, o vosso Pai os alimenta. Olha, se Deus alimenta o passarinho, não vai alimentar você. Você não vale mais do que os pardais. Jesus coloca a questão do valor, para a gente entender que Deus é Pai. Por que você anda solícito pelo que haver de vestir? Olha para o lírio do campo. Nem Salomão, aquele bilionário, aquele mais rico do que o Bezos do Amazon, do que o Elon Musk da Tesla, aquele homem não conseguiu se vestir com o lírio do campo. Olha, se Deus veste o lírio do campo, vai vestir você. A ausência de paternidade. Pode pegar uma pessoa ansiosa, ela tem medo do futuro, ela tem medo porque ela não teve pai. O pai não estava lá, o pai é ausente, o pai nunca estava presente, o pai estava viajando, o pai morreu, é órfão. Se a gente não resolver a questão da paternidade, a gente não dá nem o primeiro passo em relação à intercessão da oração. Porque a oração começa com o Pai. Pai nosso que estás no céu. Em Tiago capítulo 1, 17, eu vou falando aqui,
E o povo do multimídia vai colocando. Eu nem sei se estão colocando aqui atrás. Eu vejo que às vezes coloca. Tiago 1,17 fala sobre o Pai de luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva, diga, tudo que é bom, todo presente bom, e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Sabe o que é uma sombra? Aqui eu estou vendo minha sombra. À medida com que eu vou andando, a sombra vai andando comigo. A minha sombra me seguindo aqui. Você pega aqui essa cidade de Curitiba, não é assim não, mas Brasília tem um monte de prédio alto, não tem? Tem. Aí o sol nasce, aí a sombra projetada está aqui, ó. À medida com que o sol vai andando, a sombra vai mudando de posição. Quando chega no final do dia, aquela sombra que estava de um lado está do outro. Escute o que eu vou falar. Deus não muda como uma sombra. Deus não muda de ideia. Deus não muda de opinião. A palavra de Deus é uma rocha, não muda não, gente. É uma pedra imutável. Ela não volta vazia. Ela produz aquilo que ela fez. Gente, o caráter do nosso Pai é diferente. O caráter do nosso Pai que está no céu é diferente do caráter do nosso Pai aqui na terra. Nós ficamos sujeitos aos temperamentos. Eu te amo, jura? Juro, eu vou te amar, te proteger, até que a morte os separe. Primeira confusão, vou me separar. Promessas que saem da boca para fora. A promessa de Deus não muda. Você tem um Pai que não muda. Ele não é sentimental. Nosso Pai não é emotivo. O nosso Pai não é que nem um ser humano que muda de ideia. Ah, estou torcendo por Vasco. O Vasco é ruim, agora eu sou Flamengo. Deus não muda. Lucas capítulo 12, verso 32. Não tenha medo. Não temais, ó pequeno rebanho. Aponta para o céu, diga: o vosso Pai agradou me dá o reino. Diga: Deus é Pai e eu sou filho. Gálatas capítulo 4, verso 6. Porque sois filhos, diga: eu sou filho. Deus enviou para o meu coração o Espírito do seu Filho Jesus, para que eu chame Deus de Pai, de Abba. Porque sois filhos. Quem é filho de Deus aqui, gente? Você é filho, querido. Que não está dizendo, ninguém está dizendo que é perfeito, não. Você é filho. Você nasceu de Deus. Você nasceu de novo. O selo do Espírito Santo já está aí, ó. Tem gente que fica esperando uma evidência maior. Está aí. Quem crê que a Bíblia é verdade? Quem crê? Crê? Para você a Bíblia é verdade? É verdade? Efésios 1:13. Efésios capítulo 1, verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Você ouviu a Bíblia? Se converteu. O Evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo está aí, ó, há muito tempo. Há muito tempo. Você é filho de Deus. Diga assim: Pai nosso. Diga: Deus é meu Pai. É assim que você começa a intercessão na sua vida. Você é co-herdeiro com Cristo. O que Cristo tem, você tem. Pastor, por que minha vida está assim? Calma, que esse é outro assunto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Dar nomes é dar destinos. Sabia disso? Hoje tem uma safra de filhos com os seguintes nomes: Benjamin, Noah, Enzo. Quando eles forem mais velhos, com 50 anos, vai ter um monte de velhinho com 60 anos. Enzo, seu Benjamin, seu Noah. Porque hoje tem uma safra antiga, sabe de quem? De Marcelo, de Marco. Sabe qual era a safra antes de mim? Era Osvaldo, pastor Osvaldo. Porque havia um Osvaldo que era célebre no Brasil, um grande estadista,
Porque ele era um exemplo, aparecia, escutava na rádio o nome de Oswaldo Aranha o tempo todo. Esse cara era o cara. E depois vem um homem que inventou uma vacina, Oswaldo Cruz, pronto, meu nome vai ser Oswaldo. Hoje você dá nome para o filho por causa de sonoridade. Na Bíblia não. Se você tem nome, você tem destino. Dar nome é escrever uma biografia de antemão. Eu estou dizendo o que vai acontecer com ele lá na frente. O mundo espiritual reconhece isso. Em Êxodo capítulo 20, verso 7. A Bíblia diz, isso é um mandamento dentro daqueles 10. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo capítulo 20, verso 7. Porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Está aí. O nome de Deus é sobre todo nome. Quando você ora em nome. Em Êxodo capítulo 3, Moisés se encontra com Deus. Ou Deus encontra com Moisés lá em Horebe. Ele está cuidando do rebanho de Jetro, sogro dele. Aí de repente ele vai buscar uma ovelha. Deus aparece, começa a conversar com ele numa sarça ardente. E ele está muito reticente, ele está muito resistente. Deus fala assim: você vai lá para a terra de Gósen, no Egito. Você vai libertar o meu povo. Você está doido. Deus, o que aconteceu, Deus? Bateu com a cabeça hoje? Eu sou homem que não sei falar nem de ontem, nem de anteontem. Não fui vocacionado para isso, não. E Deus está conversando com ele. Chega uma hora que Deus fica irritado com Moisés. E Moisés diz assim: e quando me perguntarem o nome desse Deus, que nome você vai dizer? Eu vou dizer, ele fala assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Diga para eles assim: o eu sou o que sou. Diga, eu sou o que sou. Te enviou. Escuta o que eu vou dizer. O nome de Deus não cabe dentro de um nome. Diga, eu sou o que sou. Em hebraico é Erie, Asher, Erie. Vamos repetir? Diga, Erie, Asher, Erie. De novo, Erie, Asher, Erie. Eu sou. Jesus, ele pega todo mundo de surpresa. Deus, ele abandona a sua majestade. Sendo Deus, Filipenses 2:5, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Verso 6. Ele se humilhou, se fez homem, se fez servo. Aquele Deus enorme, que Isaías 40 mede o universo a palmos, que estende as estrelas como quem estende a cortina da sua casa. Aquele Deus se fez uma semente, um embrião, dentro do ventre da Virgem de Nazaré. Ele se diminui. Ele nasce em Nazaré. O pai dele foge de Herodes, vai para o Egito. Ele volta para Galiléia. E ele está ali como filho do carpinteiro. Mas sabe quem ele é na verdade? O verbo da vida. Ele é Deus. E Jesus só diz que é Deus para duas pessoas. Para a mulher samaritana em João 4. A mulher na beira do poço da sede. E para Pilatos em Mateus 26. Ele não fala para mais ninguém. As pessoas ficam perguntando assim: quem é esse? Os discípulos, quem é esse? Que até os ventos da ordem, e eles se calam, e a tempestade se cala. Os fariseus dizem: quem é esse que dá ordem aos espíritos imundos, e eles obedecem? Ninguém conhece a identidade, ninguém conhece o nome de Jesus. Mas Jesus fica dando dica, ele vai lá, multiplica o pão e diz: Erie, Asher, Erie. Eu sou o pão da vida. Erie, Asher. Aquele que crê em mim não terá fome. Aquele que vem a mim não terá sede. Ele ressuscita Lázaro e diz: Erie, Asher. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Ele multiplica pão. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas. Ele cura o cego em Mateus 11, em Mateus 9, e ele vai dizer, em João 9, João 9, aí ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará em trevas. Gente, a identidade, o nome carrega você. Nós chegamos aqui, tinha uma irmã de intercessão citando 2 Crônicas 7,14, orando. Foi você. E ela citou 2 Crônicas 7,14, dizendo o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu, existe um nome com o qual te dá acesso ao mundo espiritual. Esse nome é o nome mais poderoso da terra. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Já ouviu falar nisso? Hoje tem uma turma que tem medo até de impor as mãos. Tem medo que coloque a mão na minha cabeça. Ai, pastor, que medo. Hebreus capítulo 6, verso 1 e verso 2, por favor. Hebreus: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos a perfeição, não lançando de novo fundamento. Diga, fundamentos. Arrependimento das obras mortas. Você precisa aprender que a sua vida com Jesus, ela é transformadora. Você precisa entender que arrependimento faz parte da sua fé. Você não pode ser a mesma pessoa não. Ah, eu era assim quando você me conheceu. Então trate de mudar. Diga arrependimento. Arrependimento muda a minha cabeça, muda meu coração, muda a minha vida. Arrependimento das obras mortas. Fé em Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Diga fé em Deus. Número 3. Pode voltar. Hebreus capítulo 6, verso 2. Hebreus 6, 2. E da doutrina dos batismos, diz assim: da imposição de mãos. Impõe as mãos sobre sua cabeça. Eu sei que você fez hoje escova, eu sei que você fez. Bota a mão. Você consegue se abençoar? Diga: sobre a minha vida está a bênção do Senhor. Eu retiro da minha vida toda palavra de praga, de maldição, toda perseguição de desgraça. Eu retiro em nome de Jesus. Eu abençoo a minha vida com todas as bênçãos celestiais, com o orvalho do céu, com azeite fresco que vem do Senhor. Eu abençoo a minha história, meu ventre, os filhos dos meus filhos, os netos dos meus netos, as minhas gerações, o meu legado, a obra das minhas mãos, a planta dos meus pés. Eu abençoo a minha casa, eu abençoo a minha história para sempre, em nome de Jesus. A imposição de mãos é um princípio. Jacó impôs as mãos sobre Manassés e Efraim. Isaac impôs as mãos sobre Jacó, enganado. Oração de cego. Jacó passa a perna no irmão e rouba a bênção do irmão. Olha o que eu vou dizer. Você está pensando que ele perdeu aquela bênção? Aquela bênção ficou sobre ele. O pai dele, Isaac, enganado, motivado por um prato de comida, falou: vem cá que eu vou te abençoar, meu filho. Ele está pensando que vai abençoar Esaú. Está abençoando Jacó. Ele coloca a mão na cabeça de Jacó e fala assim: eu te dou a bênção do campo. Meu filho tem o cheiro do campo que o Senhor escolheu abençoar. E ele começa a lançar sobre aquela criança, sobre aquele jovem, uma palavra. Aquele jovem estava encantado com essa bênção. Israel, escute o que eu estou dizendo. É um país menor do que o estado do Espírito Santo, que é um dos menores estados da nossa federação. Cercado por 48 países do chamado pan-islamismo. Todo mundo ali odeia Israel. Hoje
ontem morreu o antigo Atoiá, que agora é o presidente do Irã. É um país que quer ver Israel acabado, é um país que tem bomba atômica. Ninguém consegue mexer em Israel. Por causa da bênção de um pai sobre um filho. Aquela bênção sobre Israel ficou lá. Eu gosto muito de estudar. O Nobel, o prêmio Nobel é o prêmio assim para pessoas que alcançam níveis de produção científica. Nobel de Química, Nobel de Física, Nobel de Medicina, Nobel da Paz. Só 700 prêmios Nobel foram distribuídos nesse mundo que tem mais de 7 bilhões de pessoas. 700. O povo judeu, o povo de Israel, já colecionou mais de 170. Sabe quantos brasileiros receberam o Nobel da Paz? Nobel de Química, de Física? 0. A bênção, ela fica onde ela está. Eu vou falar para você que tem medo de maldição. Em Gênesis, em Êxodo, Números, do capítulo 21 ao capítulo 31. Números, 21 a 31, anote isso. Conta a história de um rei de Moabe chamado Balaque. Ele assalaria, ele contrata um profeta para amaldiçoar Israel. O nome dele é Balaão. Balaão sobre, o profeta me disse. O maior símbolo de falso profeta na Bíblia chama Balaão. Balaão. Vou contar um segredo para vocês. Ele é um falso profeta que não errou nenhuma profecia. Nenhuma profecia ele errou. Nenhuma. Essa turma que gosta de ficar correndo atrás de profecia. O profeta me disse, o homem te disse, disseram que eu sou pastor. Querido, pastor gosta de gente. Você não cuida nem da tua mãe. Como é que você vai ser pastor? Explica para mim isso. Às vezes o irmãozinho e irmãzinha quer incentivar. Deus está dizendo que você vai trabalhar com libertação. Ele não consegue largar nem a erva que ele fuma. Isso é maldade. Um profeta de verdade denuncia pecado. O profeta de verdade traz o povo de volta para Deus. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Tiago diz, olha, purificai as vossas mãos, pecadores, voz de ânimo dobre. O que é? Às vezes a pessoa é de Deus, às vezes a pessoa é do cão. Quando a gente fala, gente, sobre isso não é brincadeira. Balaão é um homem que vai morrer terrivelmente no capítulo 31, porque ele amou o prêmio da injustiça. A gente tem que aprender que quando a gente ora, a gente tem que estar colocando a nossa confiança em Deus. Daqui a pouco, vamos fazer um momento de dedicação aqui. Jesus fala, cuidado com quem você ama. Cuidado com quem você se apaixona. Paulo escreve a um jovem pastor chamado Timóteo, capítulo 6, verso 10, 1 Timóteo 6, 10, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Jesus vai dizer em Mateus 6, 24, ou você ama a Deus, ou você ama o dinheiro. Você não vai conseguir amar os dois. Você vai desprezar um, você vai se dedicar ao outro. Esse homem Balaão amou o prêmio da injustiça. A Bíblia diz que Judas recebeu o prêmio da iniquidade em Atos capítulo 1. A gente tem que entender que o coração da gente está nas riquezas do céu. Se você continuar achando que o nome que você carrega, esse nome de Cristo, ele não tem poder, querido, e você fica com medo de impor as mãos por causa disso, você nunca vai ser liberado para vencer as vitórias que Deus deu para você na intercessão. Ele na tua casa, levanta a tua mão, estabelece o reino de Deus, estabelece o trono de Deus, estabelece a autoridade de Deus, estabelece a presença de Deus. Levante sua mão, diga em nome de Jesus, eu declaro que a minha casa pertence ao Senhor. Eu estabeleço o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro da Páscoa, sobre os umbrais da porta da minha casa. Nem o mal entrará,
nenhuma praga chegará. Eu, em nome de Jesus, desautorizo toda arma forjada do inferno. Está destruída em nome de Jesus. A minha casa é território do Senhor. Em nome de Jesus, está levantada as defesas, as promessas, as muralhas do Senhor em volta da minha casa. Em nome de Jesus. A intercessão, ela enfrenta, querido. A igreja precisa entender que a igreja não é vítima. As portas, você crê em Jesus, querido? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se você não compreender isso, você jamais vai usar o nome de Deus com poder na sua vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Existe uma autoridade distribuída. Quando Jesus, ele morre na cruz, você não faz ideia do que aquilo aconteceu. Tem gente que pensa e prega aqui, não, porque quando você orou, o diabo foi derrotado. Quando você jejuou, o diabo foi derrotado. Quando você leu a Bíblia, o diabo foi derrotado. Quando nós cantamos o louvor, o diabo foi derrotado. Olha para mim. Para com isso. O diabo foi derrotado, ó. A cruz, a morte do Filho de Deus na cruz, foi uma vergonha humilhante para o inferno. Colossenses 2, 13 e 14. Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. Colossenses 14. Havendo riscado a célula que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual, de alguma maneira, nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz. Fica aí no texto. Você não pode ter medo do diabo. Você não deve nada para o diabo. Detalhe, você nunca deveu. Nunca. Quando você pecou, você ficou devendo para o Pai. Nós pecamos contra Deus. A nossa dívida é com Deus. Na cruz, Jesus pegou aquela nota promissória, aquela cédula que era contrária, encravou. Está paga a tua dívida. Verso 15. E despojando os principados e potestades. Tem uma versão que diz: nos humilhou. Expôs a sua nudez. Publicamente, deles triunfou em si mesmo. Gente, Satanás foi derrotado, ó. Lá naquela cruz. Levante sua mão e diga: em nome de Jesus. Espírito de morte, de suicídio, de loucura, de confusão, espírito de enfermidade, sai da minha vida, sai da minha casa, em nome de Jesus. Essa autoridade que Deus deu para você não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. A marca do sangue está aí, você precisa entender isso, querido. Não deixa ninguém te enganar, você é filho de Deus. O Espírito de Deus está aí em você. O Espírito do soberano Senhor, Isaías 61, está sobre mim. Está sobre você, querido. Ele me ungiu para libertar cativos. Nós expulsamos espíritos imundos pelo Espírito de Deus.
Lucas capítulo 11, Jesus diz: mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Você precisa compreender que você vence pelo sangue, no poder da palavra, na unção do Espírito. Você vence no nome de Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino. A autoridade de Jesus, gente, foi distribuída para a igreja. Foi distribuída. Em Lucas, capítulo 10, verso 18, ele respondeu, volta o 17, por favor, 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Começa a clamar. Isso não pode ficar na sua cabeça, não. Tem que sair da tua boca. Começa a dizer: em nome de Jesus, espírito imundo, sai daqui. Sai da vida do meu filho. Sai do meu casamento. Sai dos meus negócios. Sai da minha vida. Começa a fazer. O nome de Jesus é perturbador contra o espírito imundo. O nome de Jesus é sobre todo nome. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Senhor. O nome de Jesus é insuportável para o mundo espiritual perverso. E ele continua: olha, em teu nome até os demônios se submetem. Agora sim, Lucas capítulo 10, verso 18. Lucas 10, 18. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Escuta aqui, igreja. Só 2 pessoas na Bíblia, 2, dizem que viram Satanás. Só 2. Zacarias 3:1 e Lucas 10, 18. Vou repetir para você. Anjo, todo mundo vê. Muita gente vê. Satanás, só 2 pessoas viram. Tem gente que é tentado, Jesus foi tentado, mas não diz que viu. Aqui Jesus diz: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. Vocês estão vendo isso? Cuidado com essa história de que você vê o mundo espiritual perverso. Existe algo chamado dom contaminado. A pessoa recebe um dom contaminado, fora da fé cristã, e continua usando como se isso viesse do Senhor. Cuidado com isso. Lucas capítulo 10, verso 19. E ele continua: dê a vocês autoridade para pisar sobre cobras, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Diz assim: nada. Diga: nada me causará dano. Não tenha medo do diabo. Não vai causar dano. Não vai causar dano. Sou pastor há mais de 30 anos. Não vai me tocar. Não vai tocar. Aquele que nasceu de Deus não anda em pecado, Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Agora você tem que obedecer a Deus, querido. Deixa de ser rebelde. Obedeça a Deus. Vai do jeito de Deus. Resista ao diabo e ele vos perseguirá, gente, é isso? Ele fugirá de vós. Eis que vos dei autoridade. Autoridade é um princípio. A metáfora, o símbolo é de chave. Jesus diz assim: eu te dou a chave do reino dos céus. Se você ligar na terra, vai ser ligado no céu. Chave é metáfora de autoridade. Quando Deus ele dá autoridade para a igreja, Ele está falando assim: aqui na terra pode ser feita a mesma coisa que é feito no céu. O mundo espiritual, ele vai obedecer ao nome de Jesus. Jesus ele vira a mesa. Em 1 João, capítulo 5, verso 19, diz que o mundo jaz no maligno. Lá no Éden, Adão pegou a autoridade que Deus deu para ele diz assim: Adão, domine sobre todas as coisas. Domine sobre todo animal que voa no céu,
os rebanhos domésticos, os que andam sobre a grama, os que rastejam. Dominar não é ser dono. Dominar é exercer autoridade. É isso. Ele pega essa autoridade e dá na mão do ser mais perverso, brutal, assassino que existe, que é Satanás. Sabia disso? Sabe por que o mundo é mau? Porque Adão pegou a autoridade para governar um mundo perfeito, sem doença, sem morte, e deu na mão de um assassino. É isso que acontece quando a gente vota errado. Sério? Você dá autoridade para alguém que vai destruir você. Incapaz, incompetente ou mal intencionado, você dá autoridade. O que aconteceu ali? Lucas capítulo 4, verso 5. Escute o que aconteceu. Lucas 4, 5. Então o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. Escute isso aqui, gente, verso 6. Ele disse: eu te darei toda, diga, autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque foram dados a mim. Me foram dados, posso dar aquilo que eu quiser. Adão deu a autoridade que Deus deu para ele, para Satanás. Repito, é por isso que o mundo já maligno. Ai, pobrezinho de mim então, pastor. Pobrezinho uma conversa, como diria meu pai. Jesus, quando ressuscita, em Apocalipse capítulo 1, verso 18, ele vai escancarar a sua autoridade. Apocalipse 1, 18, ele vai dizer: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho a chave, diga a chave. Diga, eu tenho a chave da morte e do inferno. Quem manda agora sou eu. Jesus, ele recupera a autoridade. Ele vai dizer em Mateus 28, 18: me dada toda a autoridade, lá no céu, diga no céu, e aqui na terra. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, assim na terra como no céu. Gente, a autoridade que Deus dá para a gente funciona em qualquer lugar. Você só precisa usar ela. A gente está aqui em Brasília, é Águas Claras aqui, não é? Taguatinga. Aí você pega o teu carro aqui, você é doutor, você é mestre, você é pós-graduado, isso é importante. Aí você pega aqui essa estrada, essas vias do plano piloto, você tem um 2º grau completo, você terminou a faculdade, você é industrial, você é empresário, você é um príncipe. Ali no meio da rua, tem um soldado que não concluiu os estudos. Um homem magricelo desse tamanho assim, ó. Ele levanta a mão e diz assim: encosta. Aquele menino tem a autoridade do governador. Ele é que manda. Ele não tem força não, se quiser atropelar ele, você poderia atropelar. Mas ele tem autoridade. Quando ele fala encosta, tu vai pegar o teu carrão e você vai encostar. E se você estiver dirigindo sem cinto, tiver avançado o sinal, tiver atravessado uma faixa de pedestre com alguém, ele vai te dar uma multa. Diga autoridade. O que Jesus deu para você chama-se, diga autoridade. Pisarão em serpentes e escorpiões, em todo o poder do mal, nem dano vos fará. Diz assim: eu não sou vítima, eu não estou imprensado nas cordas, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se você não entender isso, querido, se você não entender que a sua decisão por Jesus Cristo lavou os seus pecados, se você não entender, querido, preste atenção, nós não somos e não seremos perfeitos. A Bíblia nos chama para ser exemplares. A Bíblia diz que o pastor deve ser irrepreensível. Nós somos exemplo para quem vem depois de nós, mas nós não somos perfeitos. Se você ficar esperando a perfeição, você só vai ganhar a perfeição quando Jesus te chamar
para você ser da estatura do varão perfeito, você já vai estar no céu. Mas você precisa exercer a autoridade que você tem. Você precisa exercer aquilo. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Gente, pede a Deus, Ele vai te dar. Dá-nos o pão nosso. Pedir, dá-se-vos-á. Buscar, encontrareis. Bater, abre-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, 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 bate. Aquele que bate, a porta se abrirá. A oração tem eficácia. Em Tiago capítulo 5, verso 14, verso 15, ele vai dizer: você está feliz, cante. Você está triste, ore. Você está doente, chama o pastor para orar por você. A oração da fé vai levantar o enfermo. Se tiver pecado, será perdoado. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou, o céu fechou por 3 anos e meio. Ele orou de novo, o céu abriu. A gente tem que entender, gente, que o mesmo poder que operava em Elias opera na gente. A mesma unção que estava em Elias está em nós. Se a gente começar a achar que nós estamos nivelados, ou temos níveis de unção diferentes, nós estamos dizendo que o poder de Deus, ele pode ser fraco ou forte, à medida com que nós fomos fracos ou fortes. Isso não é verdade. Meu filho expulsava demônio com 10 anos comigo. Tinha hora que eu estava cansado, falava: você, estou cansado. Eu acho que eu contei da última vez que eu estava aqui. Estava no culto de libertação, aí tinha uma pessoa lá, possessa de um espírito imundo. Eu estava lidando com ela, tinha outra aqui. Ele estava assim, pequenininho, gente, estava assim, perto da caixa de som. Ele falava alguma coisa assim: em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu ali tendo uma trabalheira, uma resistência espiritual. Sabe aquele que só sai com jejum e oração, ano daquele lá, uma luta. E ele aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Daqui a pouco a igreja fez um silêncio assim. Aquele moço olhou para trás, possesso do espírito imundo, e falou assim: para de me queimar, garoto. Ele estava assim: em nome de Jesus, queima. Em nome de Jesus, queima. Você precisa entender a identidade que você carrega. A pastora Albreira falou: esse povo que se chama pelo meu, segundo Crônicas 7,14. Você tem uma marca espiritual, você tem o selo do Espírito Santo, você tem a marca do sangue da cruz, você tem o teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Por que você tem tanto medo? Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Querido, teu Deus é Pai. Nós acabamos de ler isso. Nosso Deus é Pai. Não temais, ó pequeno rebanho, agradou ao Senhor entregar o reino. Salmo capítulo 2 diz: pede-me, te darei as nações por herança. A gente fica com orações desse tamaninho. A gente fica com orações acovardadas. Ah, não vou. Deus já me deu. Quer ver o orgulhoso? Gente, já ganhei mais do que mereço. Pecado. Você está dizendo, você está dimensionando Deus do tamanho do teu merecimento. Não tem a ver com merecimento, tem a ver com fé. Diga, fé. Pastor, se a igreja entender isso, Deus, se você esquecer tudo que eu pregar hoje, não esquece isso. Deus não responde necessidades. Ai, pastor, será que Deus não me vê o meu sofrimento, a minha família, o meu coração, a minha doença? Vou repetir, hein? Deus não ouve necessidades. Deus se move por fé. Em Lucas capítulo 6 diz assim: havia muitas, diga, faz assim para mim, ó, assim, ó. Muitas viúvas em Israel no tempo da seca e no tempo de Elias. Muitas necessitadas. Só uma foi visitada, senão a viúva Sarepta de Sidom, lá na Síria. Vou repetir, hein? Deus não ouve necessidade, não. Deus ouve fé. Havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta que veio depois de Elias. Nenhum leproso em Israel foi visitado, nenhum.
a não ser Naamã, o sírio. Fé. Ele chega e fala: eu vim aqui para ser curado. Mergulha 7 vezes. A gente acha que Deus é complicado, é complexo. Mas é só isso? É só crer? É. Mas não tinha tanto rio bom na Síria, melhor do que aqui? Gente, aquele 02 dele, aquele general, sei lá quem era que estava do lado dele lá, aquele capitão de... 02 ali, falou: general, se ele pedisse para você plantar bananeira, dar 7 saltos mortal carpado para trás, fazer 70 flexões, dar 10 voltas, você não ia fazer? Faz o que é fácil, dá 7 mergulhos. Deus não ouve necessidade. Deus, Ele se move pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, querido. Pede a Deus o que é necessário. Pede o que você quer. Não fica com medo de Deus. Eu vou pedir, o que Deus vai achar? Nada, Ele vai dizer sim ou não. Às vezes Deus não fala nada. Deus diz não, claro que diz não. Paulo viu o 3º céu. Ele volta, foi-lhe dado um espinho na carne, e ele ora 1, 2, 3 vezes, fala: está me incomodando, tira esse espinho. Deus diz: não tiro, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, fica aí com ele, é um presente para você, é um presente. Aquele espinho fez Paulo ser igualzinho a Jesus, foi aquele espinho. Jacó está pensando que corre atrás de... eu vou correr atrás da bênção. Gente, vou te explicar de novo. Você não corre atrás da bênção. É a bênção que corre atrás de você. Deuteronômio 28, 1 e 2. Quer que a bênção corra atrás de você? Quem é que quer ir? Eu vou te dar a fórmula. Eu vou te dar a receita. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou a vocês, o seu Deus o porá acima de todas as nações da terra. Verso 2: todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se obedecerem ao Senhor. Você quer a bênção, não quer? Mas você continua vivendo um casamento sem a bênção. Você se recusa a casar. Você vive uma ilegitimidade espiritual. Você quer bênção, mas você continua sendo desonesto com as suas finanças. Você quer bênção, mas você quer construir uma base de mentira para a sua vida. Escute, a gente tem uma maneira de se relacionar com esse Deus. Chama santidade. Deus não abençoa pecado. Eu queria fazer mais simples. Não, pastor, traz aqui o povo, que eu vou fazer uma oração forte. Gente, entenda, não existe oração forte. A oração fraca, fez uma oração fraca. A oração fraca é a oração que você não faz. Qual é a oração fraca? É a oração que você não faz, essa é fraca. Qualquer oração é forte. Mas a resposta espiritual depende de obediência. Você sabe o que você tem que fazer, e você sabe o que você não deve fazer. Mas por que eu não faço? Porque Deus diz: não faça. Pede e te darei. O que você quer? O que pedires em meu nome, eu vou-lo darei, para que a sua alegria seja completa. Deus é poderoso para dar infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, e a gente fica pedindo coisinhas, como se Deus fosse um Deusinho. Pastor, faz uma oraçãozinha. Deus não é pequenininho. Deus é o Todo-Poderoso. O nome dele é o Shaddai, R-E, Axé, R-E, eu sou. Isaías 43, verso 13, e diz: antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém pode escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? O que pode impedir Deus, gente? O limite dos milagres está aqui. Quando você diz que não é possível, então não é possível. Quando no seu coração você não acredita, é isso, é o limite.
Deus, Ele traz de volta, Deus restaura, Deus ressuscita, Deus cura, Deus abençoa. Deus é Deus sobre essa terra. E a nossa oração de intercessão é uma oração acovardada. Gente, a oração de intercessão, ela cansa. Ah, pastor, eu quero ser do time de intercessão. Nossa igreja, nós temos um time de 80 intercessores. 80. Sabe como é que a gente treina eles? Sabe como? Com uma pedra na mão. É uma pedrinha pequenininha assim, pastor. Pequenininha. As aulas dele, ele fica com uma pedra na mão, com a mão levantada assim, ó. 1 hora. Por quê, gente? Existe algo chamado musculatura espiritual e musculatura da carne. Eu não estou dando ideia não, hein, pastor? É a minha igreja, tá? É a maneira que eu mostrei para... Eu quero ver quem é perseverante. Moisés levantava a mão. Lembra? Êxodo 17? Enquanto a mão ficava levantada, quem estava debaixo da autoridade dele vencia a guerra. A mão cansa. O que acontece? O inimigo... A intercessão, gente, é uma arma de guerra. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Deus fala o seguinte: eu procurei um intercessor, não encontrei. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim. A intercessão é uma muralha de defesa. A intercessão tapa buracos, brechas, fissuras espirituais. A intercessão está lá. Deus fala para Moisés assim no capítulo 32 de Êxodo. Você entende isso quando você está lá? Eu estive no Sinai. Gente, você sobe, quando você chega lá no final, 5 da manhã, tua língua está aqui embaixo, ó. E Moisés subiu com 2 pedras no ombro. Na segunda vez. Deus falou assim, ó, desce depressa. O teu povo se desviou. Sai da minha frente, Moisés, sai, sai. Eu vou acabar com esse povo, estou cansado deles. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Moisés, corajosamente, diga intercessão. Ele entra na frente de Deus e fala assim, não, Deus, o que vão pensar do Senhor? Que o Senhor tirou o povo lá do Egito para matar aqui no deserto? Imagina, Deus, longe de ti. A intercessão convence Deus de que aquele buraco está sendo tapado. Tem muita gente que está vivo aqui, tem muito filho de crente aqui, que só está vivo por causa da tua intercessão. Pastor, pensa um homem arredio o evangelho, era eu. Eu detestava crente, eu falava assim, tudo pobre, feio e burro. Eu falava isso. Eu tinha uma prima minha, tenho ainda, pastora Rosana Barradas Lobo. Deixa eu mandar um beijo, pastora Rosana, minha prima, pastora aí em Nilópolis, pastor Carlos, marido dela, um beijo para você. Rosana, minha prima, orava por mim de joelhos e profetizava assim, meu primo vai pregar o evangelho na minha igreja. Gente, eu nasci num lar idólatra. A minha esposa foi criada no meio do ocultismo, bruxaria. Aquela oração da minha prima atingiu o meu coração, o coração da minha esposa. Pastora Fabíola é um foguete do Senhor. Pastora Fabíola é uma bomba atômica. Tem muito filho de crente, tem muito marido, tem muita esposa, que a mão do Senhor não pesou sobre ele ainda, sabe por quê? Por causa da tua oração. Deus busca intercessores na brecha. As mãos, gente, você tem que ter Arão, você tem que ter Ur do teu lado. Você tem que ter um time contigo, gente que quer crer contigo, crente que fecha na fé contigo. Você crê, eu creio também. A intercessão, gente, queria tanto que você entendesse isso, querido. A intercessão não é uma oração de louvor, é uma guerra. Romanos capítulo 15, verso 30. Aquele homem entendia de guerra.
o nome dele, General Paulo, Apóstolo Paulo. Peço a vocês, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Tem uma versão que é mais antiga que diz: combatais comigo em vossas orações por mim a Deus. É uma guerra. A oração de intercessão é uma guerra. Você não vive na guerra sempre, não, mas tem momento da sua vida que você vai ter que interceder, você vai ter que lutar. Você vai dizer: Senhor, dá mais uma chance para ele. Ele está na UTI, ele está entubado, Senhor Deus, ele está com 40 graus de febre, ele não tem nenhuma chance, mas Senhor, em nome de Jesus eu intercedo por ele. Faz como Moisés, faz como Esther. Esther no capítulo 7, ela é uma rainha, ela está sentenciada à morte junto com o seu povo, tem uma forca preparada para o tio dela. Aquela mulher, ela ousa entrar diante do rei. Querido, faça que nem Esther, entre diante do rei, pleiteie uma causa. A palavra intercessão, ela se combina, ela pode ser traduzida por importunação. Esther diz: nada justificaria o importunar o rei na sua festa. Pede que eu vou te dar. Deus, querido, ele não fica zangado quando você ora. Lá vem aquele homem pedindo de novo. Eu sempre digo na minha igreja que eu sou o pitão. Não existe nenhum limite para a fé. Pede e te darei. Por que a gente não pede? Porque na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa mente, está construída uma ideia do papai e da mamãe que diz assim: chega, você já ganhou demais hoje. Gente, antes de eu casar, todas as mulheres da minha vida, todas, só me disseram não. Sabia disso? Mãe, posso brincar até mais tarde? Não. Vó, posso comer mais um bife? Não. Tia, posso fazer a lição de casa mais tarde? Não, faz agora. A primeira pessoa que me disse sim foi minha esposa. Você quer casar comigo? Sim. O irmão diz que depois desse sim, ela continua dizendo não, não, não. A gente está acostumado sempre com não. Ah, já que eu não vou ganhar, é não. Gente, Deus, ele tem uma resposta para a gente. A intercessão é essa guerra feroz, mas que a gente encontra um lugar de vitória. Quando Deus fala para a gente orar, quando Deus fala com Daniel: ó Daniel, você jejuou 21 dias, o príncipe da Pérsia me resistiu, mas Deus mandou o principal dos príncipes, chama-se Miguel, ele veio aqui, e eu trouxe para você uma notícia. Existe uma notícia do céu para você, existe uma resposta do céu para você, existe uma bênção do céu para você. Pessoas que se encontram com Deus, quer ver um lugar bom para você encontrar com Deus? No altar. Todo mundo que se encontra com Deus no altar responde, Deus responde. Sabia disso? Já reparou que quando a gente entrega a oferta, eu fico olhando para a vida de Abraão, gente. Gente, é muito doido ele. Nós cantamos aqui uma canção: sai da tua tenda, ó filho meu. É Abraão, gente. Aquilo ali é Gênesis 15, é Gênesis 17, é Gênesis 22, olha para o céu. Sai da tua tenda e olha para o céu. Será que podes contar? Ele pega um filho. Encontrei um pastor hoje, pastor Oswaldinho. Ele tem 6 filhos. Abraão só tinha um. E já tinha 114 anos. E pega teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Oferta é de coisa que você ama. Não é o que sobra. Sobra é, quem entrega o que sobra é Caim. Ao cabo de dia, sobrou isso aqui, toma isso aí, Deus. Oferta não. Oferta custa caro no bolso. Em 2 Samuel 24, Davi diz: eu não oferecerei ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. É isso que ele fala. Ele pega o filho dele, entrega o filho dele no altar. Aí Deus fala assim: pode parar, eu já sei que você vai entregar, suspende o sacrifício. Olha para o céu e tenta contar as estrelas. O povo aqui de Brasília, eu tinha casa
Lá em Cabo Frio, quando eu era mais jovem, eu tive casa em Cabo Frio. E a gente já alugava fora da época. Gente, que ia de gente de Brasília para lá, para Cabo Frio. Gosto de Cabo Frio. Não sei para onde vocês vão agora. Mas eu sei que naquele tempo alugava. E aí eu lendo a Bíblia, eu chegava naquele litoral fluminense, lá da região dos lagos. Aí eu pegava na minha mão assim, eu vou tentar contar a areia do mar. Tenta contar. Porque você não poupou teu único filho. A intercessão, gente, tem esse poder multiplicador. O lugar de você encontrar com Deus é no altar. Adonias tinha conspirado contra o rei. Sabe onde é que ele encontra perdão? Segurando as pontas do altar. Sabe onde aquela viúva pobre se encontrou com Deus? Entregando 2 moedas no altar. A gente precisa entender que a intercessão abre uma dimensão para a gente, de encontro com Deus. A palavra intercessão significa, pessoal, presta atenção, encontro. Ou você vai se encontrar com Deus para pedir misericórdia, ou você vai colidir com o mundo espiritual maligno para derrotar ele. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar.